Confuso? Fácil? Deu para entender? Se não, vamos falar de novo. Fatores climáticos são aqueles elementos capazes de alterar o clima local. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geografia que Posso Tocar para mais um vídeo. E hoje vamos abordar o assunto climatologia. Será o nosso segundo vídeo sobre o tema. Hoje, especificamente, vamos falar sobre fatores climáticos, ou também chamado fatores do clima. Fatores climáticos ou fatores do clima. O que são fatores climáticos? Fatores climáticos são os elementos capazes de alterar o clima local. Imagina Deus pensou nos alunos do ensino fundamental e médio e falou: vou facilitar a vida desse povo. Eles precisam estudar clima. Clima não é fácil. Deus criou as zonas climáticas da Terra, a qual abordei na primeira aula sobre climatologia. Zonas climáticas da Terra são regiões que se caracterizam por receber mais ou menos irradiação solar. Zona polar do norte, polar do sul, zona temperada do norte, zona temperada do sul e a zona tropical. Sendo assim, seria muito fácil estudar clima, pois a característica do clima estava diretamente relacionada com a zona climática a qual ele estava localizado. Mas o capeta, querendo complicar a sua vida, foi lá e pensou nos fatores climáticos, que são os elementos capazes de alterar o clima local. Então, dentro da zona tropical, nem toda região tropical tem um clima tropical. Nem toda região na zona temperada do norte e do sul terá um clima temperado, ou zona polar, um clima polar. O clima local vai depender dos fatores que alteram o clima, ou que influenciam no clima. Então, fatores climáticos são elementos capazes de alterar o clima local. Quais são esses fatores? Listinha rápida que nós vamos falar: latitude, altitude, relevo, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas, vegetação, urbanização. Todos esses elementos podem alterar o clima local. O primeiro fator climático que vamos abordar será a latitude. Latitude é qualquer distância em grau na direção norte e sul, a partir da linha do Equador. Então, quanto mais você vai afastando da linha do Equador, menor é a incidência de raios solares. Ou os raios solares passam a não bater de forma direta. E quanto mais próximo à linha do Equador, maior a incidência de raios solares. Então, na região da linha do Equador, quanto mais próximo à linha do Equador, maior a incidência de raios solares e maior a predominância de climas mais quentes. Firmeza? Segundo fator climático, a altitude. A cada 100 metros que você sobe em um relevo, tem uma queda aproximada aí de 0,6 graus Celsius na temperatura, pois diminui ali, de forma simplória falando, diminui a concentração de oxigênio e diminui também o relevo, diminui o continente, diminui o solo em volta, eliminando temperatura para causar um equilíbrio. Então, segundo fator climático, a altitude. Para ser simples e direto, o terceiro fator climático alterando o clima local é o continente, a chamada continentalidade. O continente possui características que alteram o clima local. Um exemplo disso, o continente pega a temperatura com facilidade e perde com muita facilidade também, o que leva às áreas desérticas, por exemplo, durante o dia, altíssimas temperaturas, pois pega a temperatura do calor solar do dia e à noite uma queda brusca na temperatura, indo a temperaturas baixíssimas, pois assim que o sol vai embora, o continente pega esta temperatura da noite, levando a uma queda também dessa temperatura. E o próximo fator climático é a chamada maritimidade, que é o contrário do continente. O oceano, o mar, as águas oceânicas, tem uma característica de pegar a temperatura com dificuldade e perder com dificuldade. Sendo assim, o oceano fica influenciando no clima litorâneo, deixando esse clima da faixa litorânea um pouco mais seco ou um pouco mais úmido, dependendo do efeito e as características do oceano. Para te levar a entender, observe isso. A costa
oeste do continente americano, sofre influências do Oceano Pacífico, que é um oceano frio. Logo, teremos uma massa de ar mais seca vindo do oceano. Em contrapartida, na costa leste do continente americano temos o Oceano Atlântico, que é um oceano quente. Logo, as massas de ar são massas mais úmidas e quentes, influenciando no clima litorâneo. Massas de ar, como acabei de mencionar aí para falar da maritimidade, citei as massas de ar. E esta massa de ar também é um fator climático, pois se ela vem de regiões quentes ou frias, se passa por regiões quentes ou frias também, ela pode sofrer interferências ou chegar na região de destino trazendo sua característica original e, claro, influenciando dessa forma no clima local. E claro que a configuração do relevo também influencia no clima local. Imagina uma região plana, sem grandes elevações do relevo, e imagina também sua casinha localizada no meio de uma cadeia montanhosa. Imagina a liberdade para as massas de ar circular ali. Impossível o clima ser o mesmo de uma região plana com uma região montanhosa. É claro que ali lá no início falamos já da altitude. Quanto mais você vai subindo esse relevo, terá uma variação neste clima local. E por último, e não menos importante, um fator climático chamado urbanização. As ações antrópicas, as ações humanas vão transformando a área rural em urbana, vai concretando, colocando carros, eliminando as árvores, e aí vai criando o que nós chamamos ali de ilha de calor, com uma grande retenção de temperaturas e ali alterando o clima desta região com até 2 graus Celsius superior a uma região fora desta ilha de calor. Então, fatores climáticos são elementos capazes de alterar o clima local. Vimos alguns elementos climáticos como latitude, altitude, configuração do relevo, vegetação, massas de ar, maritimidade, continentalidade, urbanização. Então, fatores climáticos são elementos capazes de alterar o clima local. Firmeza? É isso aí, queridos cabritos. Ficamos por aqui com a nossa aula Fatores Climáticos, mais um vídeo sobre climatologia. Se você gostou, curta o nosso vídeo. Mande uma mensagem nos informando o que está achando do nosso trabalho, compartilhe esse vídeo e, claro, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar nossos próximos lançamentos, nossas próximas videoaulas. Beijo no coração e até o próximo!